Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de comportamento, de saúde, de psicologia do esporte e vai ter música. Os nossos convidados são Daniela Toffoli, que é jornalista, e ela escreveu o livro Pré-Adolescente, um guia para entender o seu filho. Uma ótima ideia, né, Daniela? Ninguém nunca tinha feito isso, eu acho. Pois é, aqui no Brasil a gente ainda não tinha. A ideia surgiu justamente por conta disso, por conta desse gap que a gente tinha para falar com esses pais. Porque você estava enfrentando esse problema? Exatamente. Muito bom, porque você coloca isso logo no começo, né? Estamos com Marina Iris, que é cantora, e ela está lançando o segundo disco, que é Rueira. Ela é rueira mesmo, é isso? Quer dizer? Bastante. Tá muito lindo o CD, hein? Ai, que bom. Que bom. Você vai mostrar um pouquinho, né? Um pouquinho. E o lançamento tá vindo aí, sexta-feira, depois de amanhã tem lançamento. Maravilha. E ela trouxe a Manu da Cuíca e o Rodrigo Lessa, que são seus parceiraços De nessa vida. brincadeira. É isso. Estamos com Marcos Sarvati, que é otorrinolaringologista. Uma delícia poder dizer esse nome, né? E não errar, né? A gente treina anos. E ele vai conversar conosco sobre a rinite e sobre a sinusite, que são doenças que acabam sendo muito comuns nessa época do ano. É porque é frio. Um pouco mais. Essas mudanças bruscas e as pessoas realmente do clima mais tropical sentem mais, certamente. Quer dizer que na Europa tem muita rinite e sinusite? Também nas épocas. Eles são mais habituados ao frio, né? Mas de uma forma geral também. É uma época, em geral, com maior incidência dos problemas que são crônicos. São problemas do ano inteiro. Tá. Mas que se acentuam. No verão também incomoda a mudança brusca de calorzão para ar-condicionado forte. Também gera problemas. Depois eu quero lhe perguntar, não deixa eu me esquecer sobre Brasília, porque Brasília tem um clima seco se isso muda, tá? Claro. E nós estamos com Paulo Ribeiro, que é psicólogo do esporte. Ele vem nos falar sobre a importância da psicologia no desempenho dos atletas, começando pelo 7-1. Paulo, parece que tem 16 psicólogos acompanhando o time da Alemanha? Isso, e há muitos anos. E faz a diferença um trabalho desse, que quando vem desde a base, né, com os garotos mais novos. Então a Alemanha está dando de 7-1 na gente há muitos anos, né? Mas no Brasil também a coisa está evoluindo na psicologia do esporte, a gente vai conversar bastante sobre isso. Ah, maravilha. Estamos com o nosso querido Bruno Barros. Então, Bruno. E Vera Barroso, boa tarde, tudo bom? Tudo indo. Tudo bom, boa tarde aos nossos convidados. Muito boa tarde a você que está em casa, chegou a hora de participar do Sem Censura. Corre lá na sua rede social, usa a hashtag Sem Censura e manda uma mensagem pra gente. Pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram, mas se você não tem rede social, não tem problema. Manda um WhatsApp no número 021 99903 5329. Você manda aí, caiu aqui, eu passo pra eles. É facinho, Vera. Alguém está com o celular aí no estúdio que eu quero ver. Quero você, só você você recebe. Ó, eu tenho dois aqui, ó. Eu acho que amanhã eu vou trazer o meu para te mandar assim logo para ver se chega assim tão rapidinho mesmo. Chega. Vem rápido demais. Voando. Maravilha. Vamos pedir para a Marina dar uma cantadinha pra gente, para alegrar logo Só se for nossa agora. vida? Vai ser do disco. Isso, E a vai música ser que tá qual? no meu disco, Rueira. Rueira. Isso. Beleza. Não vim de palácio, não sou 5 estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. Até perco o passo pra não dar rasteira. Não tem golpe baixo, minha capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou rueira vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou rueira vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou. Não vim de palácio, não sou 5 estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. Até perco o passo pra
pra não dar rasteira. Não tem golpe baixo, minha capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou poeira vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou poeira vira-lata, indignada, sobeira de calçada. Eu sou arquibancada sem setor, madrugada, samba e amor, 200 latas no isopor. Eu sou dessa moçada que não é de brincadeira. Eu sou rueira, arquibancada sem setor, madrugada, samba e amor, 200 latas no isopor. Eu sou dessa moçada que não é de brincadeira. Eu sou rueira, arquibancada sem setor, madrugada, samba e amor, 200 latas no isopor. Eu sou dessa moçada que não é de brincadeira. Eu sou rueira, arquibancada sem setor, madrugada, samba e amor, 200 latas no isopor. Eu sou dessa moçada que não é de brincadeira. Eu sou rueira. Maravilha, vem pra cá de vozeirão. volta. Parabéns, Manu, parabéns, Rodrigo. Muito bom. Caramba, desde pequenininha você soltava a voz assim, é? Desde pequena. Que coisa impressionante, né? O que o senhor demorei acha, um pouco a Tomás, o começar a senhor que é carreira. especialista em voz? Exatamente, é impressionante. É. Vamos conversar aqui. Certamente Eu não tem comecei- problema nenhum. né? Nenhum. Eu canto desde pequena, Ah. mas Tem gente, profissionalmente eu comecei tem bem gente da tarde. música na família? Tem. Meu pai é compositor, violonista. A minha madrasta, Giza Nogueira, é compositora e cantora, grande cantora, compositora. Foi vendo a Giza cantar em casa que eu comecei a me interessar. Na casa do meu pai, no caso, né? Isso. Minha mãe sempre ouviu muita música, mas nunca cantou, não. Nunca trabalhou com música, nunca. A Madame é de Estirpe. E aí a Giza aprendi a dividir samba com ela mesmo. E só mais tarde, conhecendo a Manu, da Cuíca, responsável por tudo isso aí, na faculdade, que ela me incentivou a cantar samba profissionalmente e montar um grupo. Ela estava com segundas intenções, né? Ela sabia que eu ia gravar um certeza. disco com músicas dela, anos depois. Acho As que ela músicas tava- são dela com o Rodrigo? As letras são dela E as as melodias músicas todas são do Rodrigo. E ele fez também a produção musical, fez os arranjos, fez tudo e mais um pouco. E esse disco, você não acha, não, mano? Tem muita personalidade. É uma coisa muito, eu suponho que você se identifique, Sim. vocês se identifiquem, mas ele é uma novidade. Pelas Sim, letras. eu acho muito atual, né? Eu Muito acho- moderno, é o Rio de Janeiro cantado, o Rio de Janeiro de hoje. Né? Tem uma perspectiva feminina dessa visão do Rio, da letra da Manu, da minha interpretação. E tem a coisa da troca também, que é a troca com o Rodrigo, né? A troca com um homem e de uma outra geração, e que dialoga com a gente nesse disco, e vive esse Rio de Janeiro hoje, né? Que se reinventa. E a gente conta a cidade de várias formas no disco, né? Não, eu adoro. Tem muita Copacabana. É Ah, chique, tem. tem Copacabana Manu é pra querida de caramba. Copacabana, 90% daquilo eu ia reconhecendo. Assim. Tem muita coisa legal de Copacabana. Falo um pouco do Rio de uma maneira geral, mas tem muita coisa, muitas referências de Copacabana. Tem porque foi personagens, onde ela... tem personagens de Copacabana, inclusive. A Periguete, não sei o quê, Sim. a Princesinha. A Princesinha. Você fez uma releitura da Burguesinha do Seu Jorge. Aí, ó. Não é verdade, Manu? É prima, são primas. Mas aí, você vai lançar quando? Então, o lançamento vai ser agora, dia 15, às 8 horas, 20 horas, né? Melhor falar assim, para ficar mais claro, no Teatro Rival. Aqui na Cinelândia. Isso. A gente está muito animado para o lançamento. A casa está cheia, já. Mas no dia tem ingresso para vender. Você falou que você era colega de faculdade da Manu, de música? Não, a gente fez letras junto. Pois é, por que você não fez música? Bom, Por que a Manu não fez música? É engraçado, né? Porque vocês... Eu queria fazer muita coisa quando eu estava no colégio, né? Tá. Então eu queria fazer física, letras, queria fazer tudo. E aí
tem essa coisa de vestibular, tem que escolher, na hora de escolher, escolhi letras. Mas realmente, música nunca passou pela minha cabeça fazer, mesmo nessas opções todas que eu tinha, música não era uma delas. E aí, porque eu não me via cantando profissionalmente, trabalhando com música profissionalmente. Isso começou quando eu já estava na faculdade. Já na faculdade, quando você encontrou com a Manu, e aí ela deu um rumo assim na sua vida. Isso, deu um rumo na responsabilidade. ou rumo ou não, né? Depende do... Não, aí a gente só vai ver isso no final, aí não vai dar mais tempo de voltar atrás, não vai ter jeito. A gente atuou também com professoras um tempo, e depois ela ficou mais de jornalismo, e como escritora, compositora, e eu como cantora. E o canto foi natural ou você teve aula de canto, tudo isso? Então, eu tive menos aula de canto do que deveria, né? Porque a gente tem uma coisa de se orgulhar de não ter aula de canto, né? É mesmo? Tem? Tem uma coisa das pessoas em geral, eu canto assim, nem aula de canto fiz. E aí... de não ser muito enquadrado, ser natural. Não, de não ser muito trabalhada, né? Isso aqui e tal. Só que trabalhar a voz e poupa, né? É fundamental, né? É fundamental, tá aí. Exatamente. Às vezes alguns têm problemas e outros vão muito bem nisso, né? Tanto para a questão técnica do canto mesmo, de aprimorar no canto, como para preservar a voz, porque você aprende a preservar a voz com aula de canto e tudo mais. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só falar de uma música, porque está aqui o rei da Nigéria, vocês sabem, né? Isso. Não é rei, ele é um baba. Era um cara importante na Nigéria, que veio a convite da Academia Brasileira de Letras e tal. E ela tem uma música que é a Ginga Língua, em que ela fala várias palavras que vêm... Essa música foi uma música a única música encomendada do disco, que eu sugeri a Manu e ao Rodrigo, um samba. E os dois se entenderam ali. Eu preferia que caso eles contassem, porque a história do Rodrigo... Como ele pensou na melodia e passou para a Manu, foi engraçadíssimo, assim, acho que se tiver um tempinho... Maravilha, maravilha. Como é que foi então, Rodrigo? Rapidamente. O início da história foi quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, tinha 3 computadores, né? Um com as palavras do português que vem do Tupinambá, as palavras que vêm do Bantu e as palavras que vêm do Iorubá. Aí eu falei para Manu, por que você não faz uma letra usando essas palavras? Aí mais tarde a Marina pediu para Manu fazer um samba. Aí a Manu me mandou Como é que foi a história? É engraçado que vem de uma pesquisa dele, vem de uma vontade da Marina, junta tudo e aí ele me sugere. Eu achei ótimo e tal. E aí, enfim, falei, pô, legal, Rodrigo, manda uma melodia, tá, vamos pensar. E aí ele mandou um negócio assim, super swingado, tá. Eu falei, pô, vai começar a melodia em algum momento e não, era o swing puro. Eu falei, Rodrigo, adorei, mas assim, onde está a melodia? Ele, não, é um clima, você cria em cima do clima. Então, acho que uma primeira música que foi... Às vezes as pessoas perguntam, veio primeiro o quê? Letra ou melodia? Melodia ou letra? Essa primeiro veio ideia, tema e clima. E aí depois foi feito uma Pois, deu muito certo, é muito linda. Bom, só comprando o disco, gente, porque... né? Você no final não vai cantar essa, então vai ter que ir para o show do rival. No disco, no Spotify, tá por aí. Maravilha. Vamos então para o intervalo, a gente volta já já. Bruno, o que temos? Olha aí, o Francisco, você queria fazer o teste do WhatsApp? Eles responderam aqui pelo WhatsApp, inclusive. O Francisco Araújo falou assim, fala pra Vera Barroso que é fácil até demais mandar mensagem. Eles mandam, a Divina de Praia Grande também é rueira. Tem muitas rueiras aí espalhadas pelo Brasil? Tem muitas. Tem uma história do carnaval, né? A gente lançou a campanha, Eu Sou Rueira no Carnaval, que... Na verdade, o que a gente queria com a campanha era movimentar, na verdade, reforçar essa ideia de que a mulher tem direito de ser livre para andar pelas ruas, livre sem ser importunada, sem ser assediada. Então, lançamos, com o disco Rueira, a gente teve a ideia de lançar uma campanha que fosse além do disco, né? Que fosse voltada para todas as mulheres, todas as idades. Então, lançamos essa campanha distribuindo adesivos, criando página no Instagram, perfil no Instagram. E muitas mulheres aderiram, no Ceará, em outros estados e aqui no Rio também. E a coisa foi criando corpo. Eu fui recebendo mensagens de pessoas que eu não conhecia, foi legal, assim. Eu sou rueira, hashtag eu sou rueira, pedindo tatuagem na rua. Eu fui cantar no Cordão do Boitatá. E aí, antes de cantar, eu estava me preparando para ficar quietinha, estava muito quente, carnaval, essa coisa.
Criou-se uma fila na minha frente, assim, eu quero tatuagem. Aí a gente ficou tatuando as pessoas, já entrei para cantar morta, mas foi muito bom, muito mais feliz. Ideia sensacional, Vera. Muito Foram bom. essas perguntas por agora. Muito bom. Paulo Ribeiro, vamos lá conversar um pouquinho sobre a importância da psicologia no esporte. Nossa seleção não tem psicólogo, o psicólogo é o Tite. Tem muito psicólogo no Brasil, né? Tem muito treinador no Brasil, tem muito médico, de médico louco todo mundo tem um pouco. Não tem tantos nomes que tem por aí, né? Tantas frases. Mas o problema maior que a psicologia enfrenta é o preconceito, né? Dentro do esporte. Eu trabalhei no Flamengo durante 21 anos consecutivos, de 1990 a 2011, no futebol profissional do Flamengo. E lá a gente criou uma estratégia de trabalho que existe até hoje. Eu não estou mais lá, mas existe até hoje esse trabalho. Continua com psicólogo lá. Continua com psicólogo. Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, todas essas equipes têm psicólogos trabalhando. O Rio de Janeiro é um pouquinho na frente aí de outros estados em termos da psicologia do esporte. Mas o que eu estava falando, o preconceito é muito grande porque quando você fala psicólogo, alguém logo diz, eu não sou louco, eu não estou precisando de tratamento. E a gente não faz tratamento em atleta, né? O trabalho nosso não é um trabalho psicoterapêutico. A gente vai cuidar de algumas valências, como a tensão, como a ansiedade, né? Como eles enfrentam as suas emoções, que, aliás, é o tema, assim, hoje máximo na nossa profissão, falar da emoção, porque a gente só lembra dela quando a coisa não vai bem. Né? Quando alguém perdeu um pênalti, né? Ou quando alguém deixou de fazer uma jogada e diz o seu emocional não funcionou, a sua parte mental não foi legal. Mas quando você faz o gol, converte, quando você faz a cesta, converte, ninguém diz que a sua emoção te ajudou. E a gente quer fazer esse caminho contrário, é essa luta que a gente tem aí. Eu milito na área há 31 anos, né? Estou com 31 anos de formado e sempre na psicologia do esporte. E a gente vem tentando fazer esse caminho contrário, mostrar que a emoção é aquilo que engaja a gente num projeto, é aquilo que vai servir para a gente. A gente precisa do medo, acredita nisso? Né? Muita gente acha que a gente não pode ter medo, mas a gente precisa dele. Ai da gente se a gente não tivesse a emoção, medo. Aquele friozinho na barriga. Nossa, e quanta coisa errada a gente ia fazer, né? O que nos bloqueia? O que bloqueia? É a interpretação que a gente faz da situação. Né? Assim, um exemplo assim, que eu sempre cito nas minhas aulas você está namorando uma pessoa, você manda uma mensagem por WhatsApp e aí vai aqueles dois tiquezinhos, né? Se está cinza, a pessoa ainda não viu, se está azul, a pessoa viu. E aí você mandou para o seu namorado, ele está numa reunião com amigas, aí está azul, não responde. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não responde. Aí você já vai começando a pensar um monte de coisas, né? Por que não me responde? O que está fazendo? Então, essas interpretações que a gente vai fazendo das situações é que vão dando o tom de como é que eu vou mover com a minha emoção, como é que eu vou trabalhar com a minha emoção. Né? E se a gente parar friamente para pensar, a pessoa não respondeu em 10, 15 minutos por N motivos que podem estar acontecendo com ela naquele instante. E assim também é no esporte, né? Paulo, existem dois tipos de esporte, de psicologia do esporte. Eu suponho que os esportes individuais eles têm um nível de tratamento, porque um jogador de tênis ou um corredor, jogador de tênis não, porque é parceria, mas um corredor, ele está sozinho, ele é o principal inimigo. Quando você pega um time de futebol, aí tem uma psicologia de grupo, não tem não? Não, com certeza tem uma psicologia de grupo, mas o trabalho é mais pulverizado, né? Porque no esporte coletivo, quando um erra, o outro pode consertar, dá tempo ainda enquanto está rolando a partida, dá tempo do outro ajudar, do outro consertar a jogada que o outro deixou de fazer ou que fez errada. No esporte individual, não. Aquele instante é dele. Se ele errou, errou. Não tem como voltar atrás e repetir. Já no futebol, no basquete, você pode voltar atrás. Você tem mais algum tempo da competição para o teu companheiro te cobrir. Então, lidar com o esporte individual, você vai medir algumas valências no atleta. Lidar com o esporte coletivo, você vai medir outras tantas valências. Por quê? São 30 pessoas hoje numa equipe de futebol, são 30 cabeças diferentes, 30 pessoas pensando diferentes, vindo de contextos diferentes. Então, juntar isso tudo e de um grupo formar uma equipe, ou seja, de uma horda formar uma coisa que funcione, não é um trabalho fácil, não. Eu estava lendo a respeito da Alemanha, eu tenho um trauma desse 7-1, para mim é difícil eu me lembrar. Tem pessoas que não têm, que riram. Eu tenho um problema com 7-1. E eu estava lendo em relação à Alemanha que o psicólogo
ele é o principal assessor do Louvre. Quer dizer, o treinador tem o psicólogo como principal interlocutor. Porque ele não faz terapia, ele só interpreta o que está acontecendo, é isso? Na realidade, ele tem uma avaliação psicológica daquele atleta ou daquele grupo de atletas, né? E ele tem assim, o João, por exemplo, lida melhor com a atenção. O Pedro lida melhor com ansiedade. Ele tem um dossiê sobre aqueles atletas e ele passa esse dossiê para o treinador. Mas fazer um psicodiagnóstico, que é esse trabalho que a gente chama, não é puro e simples isso. A gente precisa acompanhar a equipe, saber como é que esse atleta lida. Cada competição tem a sua magnitude, né? Cada competição exige do teu grupo de atletas ou do teu atleta isoladamente um nível de pressão maior, né? Trazendo isso para o nosso país, é diferente você jogar um campeonato regional e é diferente você jogar um campeonato brasileiro e jogar uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores. A magnitude dessas competições também vai demandar em cima de quanto esse atleta pode oferecer para aquela equipe. Então, por isso que é importante se acompanhar o tempo todo a tua equipe. Desde o começo, né? Quer dizer, desde claro, treino no time. Isso, que é na realidade o que as pessoas não gostam de fazer dentro dos esportes, né? Elas precisam de um bombeiro. E eles trazem um psicólogo para fazer uma palestra e acha que nessa palestra você vai dar conta de tudo. Você vai lá, fala uns 40 minutos, né, para os atletas, conta, por exemplo, alguns eventos da vida do Ayrton Senna, que é uma vida belíssima, exemplos belíssimos que ele tem, mas no dia seguinte você foi embora e a vida deles continua e você não acompanha, você não sabe o resultado daquilo ali, né? Então não adianta. E eles inventam, eles colocam pessoas de circo para dar palestra, pessoas do BOPE, para dizer 01. Não, são palestras motivacionais que a gente chama. Na realidade eu não concordo com elas não funcionam, a palavra não modifica comportamento. O que modifica comportamento é treinamento. E quando você treina a parte física, você também treina a sua parte mental. Não há como separar. Não existe no atleta parte física e parte mental. Existe um tripé de treinamento, né? E que tripé é esse? Parte física, parte técnica e tática e parte psicológica. Ou seja, todos os elementos que estão envolvidos na prática esportiva. Quer dizer, e todo mundo joga com o seu corpo, que é uma coisa só, e são 22 corpos enlouquecidos ali dentro daquele coisa. Exato. Fala, Existe Marcos. muito essa disputa interna. Quer dizer, uma coisa que a gente às vezes vê como torcedor, que de repente houve um subgrupo dentro do grupo que começa a fazer um jogo. Sim, claro e que querem existe. derrubar o treinador, começam a jogar mal, estão insatisfeitos. Como Na é que vocês realidade, lidam com isso? Quer dizer, isso consegue ter Porque no final parece que afundam o barco todos juntos, né? Na realidade, quando esse tipo de coisa acontece, é porque o treinador perdeu a mão da equipe mesmo, né? O treinador, ele hoje, e de alguns anos para cá, ele precisa entender muito mais de gestão de pessoas, porque aquilo que eu falei, você tem 30 pessoas trabalhando juntas, pensando de forma diferente, vindas de lugares diferentes. Então, entender de gestão de pessoas, eu acho que é assim, condição sine qua non para um treinador dar certo. E ele entender cada atleta que ele tem, saber o que o grupo deseja, qual é a motivação daquele grupo. Quando o treinador perde a mão desses elementos, e aí não tem mais jeito. Aí vai ter panelinha sim, vai ter alguém que vai se juntar porque quer modificar, que quer criar uma situação nova, quer trazer um treinador novo, não está satisfeito com aquele trabalho. Acontece sim. Como é que você está vendo essa seleção? Você, como psicólogo do esporte, que sabe que essa seleção não teve psicólogo, porque outra coisa que a gente não falou é que as seleções hoje em dia, em função daquilo que o Marcos tinha levantado, que estão todos espalhados, a seleção ela começa muito em cima da hora, né? Na realidade foi esse o raciocínio que o Tite utilizou, né, dizendo que era uma competição de tiro curto, que eles chamam, né, e que trazia um psicólogo para trabalhar esse um mês e pouquinho, não sei nem se um mês e pouco, um mês, né, de encontro, não adiantaria muito. Eu, em parte, concordo com ele, em parte acho que isso é uma falácia. Acho que o acompanhamento das seleções não deve acontecer só no momento em que elas estão prontas para competir, né? Esse acompanhamento deve vir antes. Eu acho que o psicólogo pode visitar o clube lá fora, onde o atleta está, e manter um contato com ele. Hoje você tem diversas mídias aí alternativas para você poder entrar em contato com o atleta. Então, dá para manter esse trabalho, dá para manter esse acompanhamento e, de quebra, você viajar com o grupo para poder você estar lá. Aí sim, apresentar um vídeo, apresentar um trabalho que um atleta tenha feito, você sentir como é que é o almoço, como é que é o jantar desse pessoal,
com quem as pessoas jantam, como é que é a formação desses grupos, né? Com quem Neymar janta, por exemplo. Você acha que aquele 7-1 foi falta de preparo psicológico? Na realidade, houve um trabalho de psicologia na seleção do Filipão, né? Mas só que não era um trabalho efetivo, não era um trabalho oficial, né? A psicóloga fazia um favor ao Filipão, porque já tinha trabalhado com ele em outras agremiações, e acompanhava e deu a ele um perfil psicológico do jogador. Alguma coisinha, né? Pois é, esse foi o grande problema, né? E aí a psicologia, mais uma vez, fica marcada como uma coisa que não dá certo, né? E o que aconteceu ali em campo, assim, psicologicamente falando? O que você acha? O que eu posso dizer é que não é normal um atleta de seleção brasileira ter um comportamento desregulado, como aconteceu naquele instante ali. Supõe-se que um atleta que chega à seleção brasileira seja um atleta já amadurecido, né, que já tenha passado por diversas experiências, outros clubes, mas a gente tem uma seleção também bem nova, né? Então eu acho que o que aconteceu ali foi uma falta de controle mesmo e que precisava ter sido vista ali no intervalo, que precisava ter sido vista ali no treino, né? O treinador chegando em cada um e perguntando o que estava acontecendo. Faltou essa pegada de acompanhamento mais. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, voltando para completar aquele raciocínio do trabalho da psicologia do esporte na seleção, depois que tudo começou a degringolar, e aí trouxeram à luz a psicóloga, o que foi um crime, na realidade, né? Porque imputar a ela, né, uma situação que ela não teve controle sobre essa situação, e foi isso que mais uma vez marca a psicologia do esporte, né? Marca o preconceito que as pessoas têm com a psicologia do esporte, infelizmente. Bom, eu queria perguntar aos telespectadores se eles acham, o que eles acham que aconteceu naquele 7-1. Eu gostaria de saber, porque cada um tem uma interpretação tão sua e sentimentos muito variáveis. Por favor, WhatsApp. 021 99903 5329. Isso aí. Vamos lá conversar com o Dr. Marcos sobre essa época do ano que está propiciando todas essas gripes, como essa minha aqui que me pegou de surpresa. Isso é muito habitual, cronicamente, mas que nessa época piora, né? As pessoas, de certa forma, convivem com uma situação de incompatibilidade com o ambiente, situações de poeira, mofo, poluição, que é habitual para muita gente, né? As mudanças climáticas que nós sofremos não são naturais, quer dizer, eu estar num calor e entrar no ar-condicionado, isso não é natural, né? E nessa época tem mudanças bruscas também. Mas tem muito da adaptação de cada pessoa. Tem pessoas que no clima seco vivem muito bem, frio e seco. Eu tive pacientes preocupadíssimos. Eu tenho uma rinite aqui, estou indo para um lugar super frio e seco. O que eu levo? Levo um pacote de remédios e chega dizendo que foi maravilhoso, que nunca se sentiu tão bem, né? Em Brasília, no deserto tal, no clima mais úmido de praia. Tem pessoas que têm essas variações, pessoas que moram em São Paulo e quando vêm para o Rio ficam ótimos, pessoas do Rio que passam mal, vão para Brasília, ficam ótimos. E assim, existe talvez uma adaptação até de origem de cada um. Nós somos hoje uma miscigenação tremenda, mas podemos imaginar que o branco tem uma adaptação melhor ao frio, né? O negro mais ao calor e úmido. É difícil. Hoje em dia todo mundo é misturado, né? Então nós temos essa variação de reações que saiu daquele padrão, né, talvez de 500 anos atrás. Hoje em dia nós temos essa variação. E muita química, né? Nós temos ambientes, perfumes e cheiros e alimentação também, alimentação, né? Também, quer dizer, uma pleiade de coisas que podem causar esses sintomas, que são basicamente o quê? Que as pessoas às vezes não... Eu tenho rinite, as pessoas chamam de sinusite o que é rinite, né? Tá. Há uma mistura rinite, tremenda. O que é sinusite? Vamos né? lá. Então, a rinite é basicamente o nariz, né? E o nariz não é isso aqui, né? As pessoas apontam, esse aqui é o nariz, isso aqui é só digamos, um toldo do nariz. O nariz é uma estrutura bastante grande, talvez desse tamanho, assim. O nariz é grande, né? Tem uma área muito grande lá dentro, até a garganta, e que pode causar o quê? A pessoa pode entupir, pode coçar, pode escorrer o nariz, ter a coriza, né? E pode ter muito espirro, né? Essas 4 coisas, conjunto delas, com mais ou menos uma ou outra, dá rinite. Tá. Né? E as pessoas convivem muito bem com isso, em geral, e não tratam. O que vai acontecer? Aquilo que não está, a gente pode falar isso até de forma social, né? Aquilo que a gente deixa do jeito que está, vai tender a piorar, né? E a gente precisa tratar, por vezes, o tratamento dessas condições de rinite são tratamento contínuo. Existem algumas coisas que melhoram, atividade física melhora, né? Lavagem com soro fisiológico melhora, as questões ambientais melhoram, e aí sim, essas pessoas têm mais predisposição
pela congestão, pela irritação, a ter sinusite, que é o comprometimento dessas cavidades que nós temos nos ossos. Uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra. Começa pelo nariz e vai se... Exatamente. É tudo o mesmo forro, né? A mesma cobertura que pode congestionar. Nós temos um certo, não sei se pode chamar de um certo defeitozinho, é que essas cavidades nasais, paranasais, que são em todas as regiões, entre os olhos nós temos, tem canais muito pequenininhos para o nariz. Então você imagina uma coisa com um canal muito pequeno, se tiver qualquer inflamação, aquele canal obstrui. Passou. E aí começa, retém, não flui o ar para entrar, nem a secreção para sair e congestiona tudo. Né? E assim vamos. Fala, Bruno. Não, eu falei que passo. Eu sofro muito de sinusite. Recentemente eu tive também. Começou com uma rinite, depois evoluiu para uma sinusite gravíssima. E assim, o corpo inteiro doía. Assim, é uma coisa horrorosa. Minha mãe teve que fazer raspagem. Ela chegou num ponto que não dava mais para tratar. A tua mãe também tem? Minha mãe também tem. E tem alguma coisa genética, assim, por exemplo, seu pai tem, sua mãe... Existem algumas manifestações que têm, assim, uma conexão Conta genética, da formação pai do e filho, sexo. né? Pessoas com muita rinite na mesma família. Né? O que existe muito é que tem o processo viral, tem o processo alérgico, o processo viral e o processo bacteriano. A gente pode dizer que eles andam em conexão. Identificar, às vezes, porque é só febre, né? Não é só febre, às vezes pode ter processo viral com febre, e isso é uma virose, não precisa de antibiótico, mas tem que estar atento, porque pode precisar. Né? Pode precisar de descongestionante, de corticoide, não pode deixar aqueles canaizinhos obstruir. No momento que aquilo obstrui, você desenvolve tudo para pior. Descongestionante, essa palavra é mágica para mim, porque eu vivo entupido, né? Então, às vezes essa narina funciona, às vezes ela troca, elas revezam, elas têm uma conversa entre si. E eu uso muito esses descongestionantes. Você tem desvio? Doutor Marcos, quando uma pessoa diz isso assim, eu vivo entupido, isso significa que ele tem rinite alérgica? Provavelmente ele tem uma rinite, não necessariamente alérgica. Não necessariamente? Não, às vezes se confundem muito as rinites alérgicas com as não alérgicas. Né? Tá. Os sintomas são muito parecidos, né? Teria que ter teste, mas essa sua observação, eu diria assim, informalmente, que é de 30% da população. O número de pessoas que respira mal, só aqui tem quantos? Né? Quer dizer, talvez uns 50% respira mal. E essas gotinhas gostosas que a gente põe, que abrem tudo. Os descongestionantes que eu mencionava eram os orais. Aquelas gotinhas são a melhor maneira de estragar o nariz. Eles servem, deviam ver... Eu tenho uma certa revolta com o que vem de bula e de exigência de receita. Esse tipo de remédio tinha que ter exigência de receita. Né? Ele não podia ser, tinha que ser escrito em bula assim, não usar mais de 5 dias. Tem pessoas que usam 5 anos, 50 anos. 20 anos, exatamente. Paulo. E isto não leva a nenhum processo de cura. Né? Falando claramente, quer dizer, são remédios que deviam ser proscritos e não prescritos. Né? É para usar assim, estou muito gripado, meio entupido, não estou conseguindo dormir. Usa 2, 3 noites para dormir bem. Ok. Junto com os comprimidos, né? Junto com outros remédios que não fazem tão mal. Mas isso é uma epidemia, infelizmente, de uso. Mas o que existe é que as pessoas se habituam a respirar mal. Né? E isso é uma coisa que a medicina tenta clamar, né? Mas às vezes as pessoas não ouvem, mas uma oportunidade dessa eu não posso deixar de dizer. Né? Que é o seguinte, nariz entupido é um problema que já resolveu, a ciência já resolveu o nariz entupido há 25 anos. As pessoas ainda convivem com isso. Ou por falta de informação ou falta de acesso. Então tá, vamos lá resolver esse problema aqui. Tudo eu estou resolvido. interessada. Porque antigamente não se conseguia. Como o nariz tem essa profundidade, lá atrás, a gente não tinha instrumentos para trabalhar lá atrás. Então se corrigir, as pessoas devem até achar assim, a cirurgia de septo não resolve. Realmente, até 25 anos atrás, nem todas resolviam, porque a gente não tinha instrumentos para atuar numa parte lateral do nariz, que é a parte que estufa, que incha, e que era difícil trabalhar. Hoje em dia, os instrumentos permitem a gente resolver toda a obstrução nasal. Então, acabou o nariz entupido, mas a gente vê isso, dezenas de pessoas que passam a vida respirando mal. Mas necessariamente nariz entupido é desvio de septo? Não, desvio de septo ou as paredes laterais que têm a propriedade, isso que incha e desincha, né? Eu deito para cá, entope, eu deito para lá, entope. Isso é porque nós temos uma carne que tem um tecido erétil, que é mais ou menos o tamanho do meu dedo, assim, que tem de cada lado dentro do nariz e que incha por fenômeno alérgico ou climático, ou se sabe lá por quê. Pessoas que simplesmente entopem o nariz e não desentopem mais. Né? E alguns remédios, às vezes, não adianta. Então, a gente pergunta, quando é que uma pessoa tem que ser operada disso? Quando o remédio não adianta. Por quê? Se vai ficar, tem a opção, ou fica... Eu brinco sempre com uma paciente que entrou no consultório e disse assim, doutor, eu vou logo avisando, eu não me opero nem tomo remédio. Eu digo, bem, o que me resta? Ou seja, a gente tem duas opções.
Hábitos, claro, se tem um contato com poeira e fatores irritantes, mas fora disso, ou é remédio ou é cirurgia. E resolve. As pessoas passam... Crianças não sabem se respiram bem. Adolescentes não sabem se respiram bem. Tem adultos, não sei se respira bem. Você coloca esse remédio, esse vasoconstrictor, que muitos não usam, felizmente. A gente coloca assim, vamos fazer um testezinho. Coloca aqui 3 gotinhas de cada lado. Isto é a sua respiração. Você, quando coloca, não sente uma respiração plena? Nossa. É essa que tem que ser sempre. É esse efeito da droga, dessa bendita, maldita droga, que você deveria ter por tratamento ou cirúrgico ou clínico, suponho até que seja cirúrgico, ou seja, abrir esse nariz e deixar ele aberto. E acabou o problema para a vida inteira. Porque nós temos uma questão orgânica que eu consigo, com 10 anos, 20 anos, eu consigo suportar a obstrução. Eu levo bem. Com 30 fica pesado, com 40 fica meio difícil, com 50 eu começo a roncar, eu começo a ter problemas, eu começo a ter outros problemas de saúde, peso, falta de exposição. Começa a vir todo um processo a partir do início de tudo, que é respirar, né? Que é a coisa mais fundamental que existe. Né? Respirar, o que o senhor chama? Porque eu já estou ficando com medo. O que é respirar bem? Esse teste, quer dizer, essa é uma pergunta que parece sim, boba, mas não é não. Não é não. É difícil dizer, eu queria saber se eu respiro bem. Existem alguns exames, rinomanometria, são exames que medem pressão pelo nariz, que servem de apoio. Mas, na verdade, a melhor maneira, a pessoa sabe que respira bem ou não, principalmente com esse teste que eu mencionei, de pingar um remédio que dilata o nariz, a pessoa pode ter uma ideia. Ao mesmo tempo, existem essas pessoas cujo tecido ali estufa. Então, eu pingo o remédio, ele vai refluir durante algumas horas, ele vai ter uma noção plena, eu vendo o nariz bem aberto, olha, essa é a sua respiração. A pessoa diz, poxa, eu não faço esforço nenhum, que maravilha. Então, essa é a sensação. Mas tem pessoas que não adianta fazer isso, porque o desvio do septo, aí sim, a parede do meio, tem uma parede no meio, que é de osso, ela faz um S, ela entope tudo. Né? Essa pessoa não tem solução. Ela vai respirar mais ou menos, ou mal, até colocar aquilo que é torto, reto. Né? E isso é um procedimento cirúrgico, digamos, já bastante resolvido, mas que tem um imaginário popular de que dói, de que sofre, que fica com tampão. Paulo, né? você vê e isto aqui, não é mais falar verdade. da psicologia Hoje do em esporte, dia... você vai sair um pré-operatório. Todo mundo tem problemas, então? Desculpe. Eu diria, muita gente tem. E muita gente tem pouca consciência desse fato, né? E convive com isso. O que eu diria para as pessoas, você fica confortável de boca fechada? Isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem, né? Quer dizer, eu, para respirar, eu tenho que ficar confortável de boca fechada, deitado, e até um teste interessante é colocar a cabeça bem para baixo. Se eu coloco para baixo a cabeça em top, já tem alguma coisa estranha. Mas, digamos, deitado, respiro pleno, sem mau esforço. Né? Isso é fundamental. O que as pessoas às vezes estranham é o seguinte, quer dizer, então que eu tenho que conseguir correr de boca fechada. Não. O nariz, se eu respirar com pressão, o nariz tampa. O nariz não serve para respirar pressão. Ó. Ele bloqueia no ar a sua pressão. Então, o nariz serve para respirar em repouso ou andando devagarzinho. Tá. Trotando, eu preciso da boca, e se eu estiver correndo muito, o atleta que não abrir a boca para correr... Tem que abrir, não, ele abre a boca. Tem que ajudar com a boca. Então, isso é natural. Então, o objetivo de um tratamento não é, por vezes, resolver dessa forma. Né? É esse Caramba, e acaba a gente melhorando achou que o assunto ia ser pequeno, tem mas aspectos é um psicológicos. mundo. A pessoa que respira mal vive uma certa angústia. Essa angústia se transfere para questões psicológicas, depressões e desânimos e etc, etc. Ronco também, né? Atrapalha o sono. O ronco é bem mais complexo, porque ele não envolve só... Você pode desentupir o nariz perfeitamente e a pessoa continuar a roncar por fenômenos de garganta. Mas é um dos predisponentes. Hoje se sabe, por exemplo, que as crianças... Esse é um outro problema. Lá no hospital universitário, os hospitais aqui hoje têm essa estatística de 350 crianças aguardando cirurgia de garganta. Então, vivem obstruídas, respirando mal. Quer dizer, é um negócio de saúde pública muito sério, que eu espero que ainda venha a ser resolvido, né? Não sei bem quando. Mas essas crianças que são operadas das amígdalas e adenóides quando precisam, elas têm muito menos ronco na vida adulta. Então, ou seja, deixá-las com o crescimento resolver, tá? Minha criança não respira nada com 5 anos de idade. Não, com 10 ela vai ficar bem, vai. Mas com 50... 30 está roncando. Quer dizer, Operação não é mais tão comum hoje em dia. Não, é bem menos comum. Eu cheguei a tirar as amígdalas. Isso. A tua geração já não tirava mais. Tirava. Tirava ainda? Mas aí os meus alunos, por exemplo, que eram mais novos que eu,
todo mundo tinha amígdola lá no lugar. Eu achava que a tua geração já tinha. Porque isso se explica bem, foi um fenômeno muito interessante que aconteceu, porque numa transição aí dos últimos 20, 30 anos, a primeira geração de antibióticos causava enjoo, vômito e tal. Então, hoje em dia, os antibióticos, sabor morango, etc., as pessoas tomam e ficam boas das crises e as indicações cirúrgicas caíram muito, né? Mas tem pessoas que precisam. Maravilha. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já. E vocês sabem, né? O remédio para tudo é beber muita água e fazer exercício. Qualquer coisa, qualquer problema, não é? Quase. Beber muita água e fazer exercício. Nunca vi. Não é, Daniela? As crianças pré-adolescentes não têm que beber muita água e fazer exercício. E a gente tem que ficar mandando, né? Bebe água, já tomou água hoje, tá muito seco. Tem que ficar toda hora lembrando, é incrível. Vamos lá. Qual foi, então, sua linda filha? Você é uma jornalista que tem uma grande experiência em tratar desses assuntos de criança por causa da tua experiência com a revista Crescer. Conta um pouco da tua vida. Isso, eu trabalho na Crescer já faz mais de 10 anos e a Crescer fala com grávidas e pais e mães até 8 anos. Então, sempre acompanhei esse universo, mas a gente recebia muito pedido de leitor para que a gente aumentasse essa faixa etária, porque quando a criança fazia 8 anos, eles se sentiam abandonados. A gente não tem outra publicação, não tem blogs, não tem livros que falem com pré-adolescentes. Tem muito que fale com adolescentes, mas aí são outros assuntos, outras discussões. Enfim, por várias questões, a gente optou por não aumentar essa faixa etária, até que a minha filha fez 8 anos e eu me senti abandonada, como esses pais. Senti na pele que realmente não tinham onde buscar informação. E ela fez 8 anos em março e logo em seguida eu abri um perfil no Instagram e um no Facebook para trocar ideias, experiências com outros pais e mães dessa faixa etária de 8 a 12, que eles não são nem crianças pequenas, já saíram da primeira infância, mas ainda também não são adolescentes. E aí, enfim, com as redes sociais, toda hora tinha uma nova discussão e eu ia atrás, buscava estudos. E era tanta informação que aí surgiu a ideia de escrever o livro. A gente não tem tantas pesquisas no Brasil focadas em pré-adolescentes ainda. Tem muito estudo, muita pesquisa fora do Brasil. Então, essa foi até uma dificuldade para o livro, porque eu queria trazer mais dados aqui da gente, né, da realidade. Uma coisa é falar de autonomia de um pré-adolescente que mora na Europa, nos Estados Unidos, que não tem que lidar com as questões de segurança que a gente tem que lidar aqui. Então, deixa pegar ônibus e ir para a escola sozinho com 8 anos. É muito diferente do que, né, se preconiza fora do Brasil. Mas, enfim, então fui atrás das pesquisas, ouvi os especialistas e juntei o material para o livro para poder compartilhar e ajudar os pais nessa fase. Eu gostei muito de ler porque, bom, primeiro porque eu já tive filho, então já passaram por essa fase. Eu gostei de 2 coisas. Primeiro que você corrige certas impressões ou certos conhecimentos que a gente acha que tudo é hormonal, quando na verdade o cérebro é que está em formação nesse momento. Exatamente. Então está muito mais ligado à maturidade cerebral do que ao hormônio. E outra coisa que eu me dei conta é que esse é o momento da mudança do primeiro para o segundo grau, que é uma mudança gigante na vida do estudante. Esse período de 8 a 12 tem muita mudança, exatamente. Mudança. Então, fisicamente, né, quando tudo muda no menino e na menina, então muda a voz, começa a aparecer acne, tem a primeira menstruação, surgem os seios, né, os pelos, então tem a mudança física. A gente tem toda a mudança de comportamento, então desde que entre 8 a 12 a gente sabe quando o pai que resistiu bravamente cede e dá o primeiro smartphone, e aí é um mundo novo que se abre hoje em dia. A gente tem essa mudança do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2 e a gente tem toda essa intensa atividade cerebral, então é o período da vida da gente que o cérebro está mais trabalhando, de 8 a 12 anos, e o que a gente, até muito pouco tempo atrás, 3, 4 anos, dizia, é culpa do hormônio, então você está ali numa conversa ali mais complicada, ele sai, bate a porta, você fala, ops, né, o hormônio ali já está virando adolescente, e não. Então hoje a gente sabe que o hormônio tem uma parcela ali muito pequena de atuação, mais até ligada às mudanças físicas, mas é o cérebro, é o não amadurecimento do cérebro, na verdade, o córtex pré-frontal dele ainda não está pronto, não está maduro, então por isso ele é impulsivo, às vezes é agressivo, muda de humor muito constantemente, então a culpa não é do hormônio, a culpa é do cérebro, e tendo essa informação, eu acho que o pai e a mãe conseguem lidar melhor.
Então, será que eu tenho que dar um castigo ou será que eu tenho que sentar e conversar e explicar para ele também o que está acontecendo? Porque é assustador para ele, né? Da noite para o dia surge acne, surge espinha. E aí, onde eu vou parar? Se eu não tenho um irmão maior, um primo mais velho, aquilo eu acho que vai tomar conta do meu corpo todo. O pai ou a mãe não sente, não explica, não ouve o pré-adolescente. Então, se for o caso, vamos ao dermatologista, vamos tratar se está te incomodando muito. Mas fica tranquilo, eu passei por isso, vai passar, é uma fase. Na cabeça dele, aquilo vira um monstro, assim. Então, é muito importante ter essa conversa. Pois é, Daniela, mas você não passa uma coisa que eu frequentemente acho a respeito dos pais, que os pais têm mais medo dos filhos, ou seja, eles estão tão assustados que eles são autoritários por medo, nessa linha do esporte um pouco. E eles também sofrem, né? Porque eles também estão perdendo ali o bebê deles ali, eles estão perdendo, eles deixam de ser ali o super-herói. Então, até os 7, 8 anos, você é referência. Então, você está sempre linda, maravilhosa, mesmo que você esteja descabelada. O pai é o herói e ele começa a perder esse espaço. Então, é sofrido também para o pai e para a mãe. Ele tem um papel e aí ele precisa saber lidar para poder ajudar o filho. Então, às vezes, é o medo dele mesmo. E aí ele usa autoridade, ou alguns pais se fecham e daí não conversam. E você acaba perdendo, eu gosto muito de imaginar que a pré-adolescência é a ponte que a gente faz da infância para a adolescência. E se a gente não está do lado do filho, a gente perde. E aí a gente ouve aquele clássico da adolescência que é: ele não me conta mais nada, ele está rebelde, tudo que eu falo ele faz o contrário. Porque nessa trajetória, nessa ponte, você perdeu o seu filho. Então, de super-herói, você passou para quase ali o nada. E não, tem um caminho super bonito para se construir junto, desde que tenha essa troca. Então, primeiro, o pai tem que estar consciente que, sim, ele também está perdendo, ele está ganhando um novo papel, mas ele está perdendo. E com o filho dele, tem muitas mudanças e ele precisa ali explicar o que está acontecendo. É interessante o que a Daniela está falando, porque assim, lá pelos 12 anos de idade mesmo, é que a gente está conseguindo um amadurecimento do córtex pré-frontal, né? Que é o centro executivo do cérebro da gente. E é onde a gente planeja nossas ações, a gente toma decisões. Então, eu acredito que algumas decisões que não são tão razoáveis se deem por conta disso. Mas eu estive assistindo uma reportagem, Daniela, queria que você falasse até um pouco sobre isso, das adolescenciais, né? Ou seja, de que não existe mais aquele período que a gente chamava, que esse período das adolescências está se estendendo, dependendo do contexto em que a criança, né, esteja envolvida. Hoje a gente sabe que a adolescência vai até os 24 anos. Pois é. Então, eu achava que eu achava que até os 30. Não, acho mesmo, eu acho que é razoável você pensar que a gente é jovem até os 30 anos fácil. É que, do ponto de vista do amadurecimento do cérebro, leva, né, precisa até os 24 anos para ele estar pronto. Agora, se a gente pensar do ponto de vista comportamental, então, de pais super protetores, por N motivos, né, desde a cidade está insegura, até eu não quero perder o meu filho. Novas realidades, né? Mais difícil hoje sair de casa, aluguel, casa própria. No Brasil a gente não tem aquela cultura que tem muito lá fora de entra na faculdade e vai morar sozinho. Então, daí a gente tem com 30, 40 anos ainda morando na casa dos pais. Então, a gente também tem esse ambiente comportamental, social, que ajuda a estender a adolescência. Agora, do ponto de vista científico, aos 24, ele está pronto, de fato, para a vida adulta. Essa extensão é muito por conta do nosso comportamento. Eu estava brincando. Na verdade, você faz uma outra coisa que eu gostei muito, é que você dá conselhos. É bom, porque você fala para os pais, seja positivo em relação à qualidade dos seus filhos, quer dizer, não custa nada lembrar, né? Pois é. Porque os pais, eles erram nem sempre de propósito, mas eles fazem absurdos às vezes. E não se dão conta. Tão assustados, né? Exatamente, eles não se dão conta. A gente sabe que os pais hoje estão trabalhando muito, também estão sobrecarregados. A gente tem a tecnologia que tem muita coisa boa, mas que eles também ainda não sabem lidar, os próprios pais. Então, às vezes chega em casa do trabalho e continua ali com o telefone, no smartphone, respondendo e-mail. E aí tudo que o pré-adolescente, não só pré-adolescente, né? Qualquer idade quer, são 15 minutos de atenção exclusiva e total. Exatamente.
E aí o ouvir é muito importante, né? Então aquele ouvir sem julgamento, deixa ele te contar tudo. Se ele está te contando um absurdo que você nem precisava talvez saber. Então Faz escuta uma cara assim de que não vai ter reação. Exatamente. Escuta, elabora aquilo, se for preciso, no dia seguinte volta ao assunto, dá o sermão, se for o caso, né? Faz a correção de rota ali necessária, mas escuta, não começa ali no sermão imediato, com 5 pedras na mão. Isso mesmo, Daniela. Você já lançou? Pois é, o lançamento foi agora em maio, então já está nas livrarias, tem e-book para quem quiser ler virtualmente. E a ideia é isso, é que sirva como um guia mesmo para ajudar os pais dessa Maravilha. fase. Marina, vamos terminar o programa com música? Bora. Você pode, por favor, se dirigir ao palco? Enquanto eu me despeço aqui, gente, então voltamos amanhã às 5h30. Amanhã começa a Copa, hein? Agradeço muito a presença de vocês, foi maravilhoso. A gente vai acabar o programa com a Marina, a gente segue no Facebook, tá? Até já, amanhã às 5h30. Vamos lá. Silêncio na calçada, o sangue devagar da Iaô, os gritos e a pedrada na pele temperada de tambor, mas voz de mandingueiro ninguém cala desde os tempos de senzala. Vestir branco, fazer santo é viver tantos encantos na batalha, mas voz de mandingueiro ninguém cala desde os tempos de senzala. Vestir branco, fazer santo é viver tantos encantos na batalha. Silêncio pra quem acha que as pedras fazem crer algum louvor no rito, roupa e faixa. Tem luta, resistência e muito amor, mas voz de mandingueiro ninguém cala desde os tempos de senzala. Saravá para o terreiro, pra cabala, pro evangelho e toda escolha, mas voz de mandingueiro ninguém cala desde os tempos de senzala. Saravá para o terreiro, pra cabala, pro evangelho e toda escolha. Laia, 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 laia. Laia, 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 Olha só, e sobretudo a cuíca fica linda. Fica assim um lamento, né? Ela fica aquela coisa triste da cuíca comentando. Fica lindo. Vocês não querem vir para cá? Aí vocês venham, vocês dois também. Oba. Porque aí a gente, quando a gente for pro Facebook, Fazer em as algum nossas momento. consultas.
Maravilha. Vamos apertar aqui. Dá para vocês dois sentarem aqui comigo? Marina continua lá. Eu não Quem é que preciso está? disso aqui. Não, ela está com o microfone. Você podem está sem falar o microfone. Toma aqui. Pode falar com isso. Tá? Beleza, sim. Então, Bruno, nós já estamos no Facebook e ainda estamos no programa? Já estamos no Face? Não sei, acho que não. Ainda é o programa, mas vamos fazer assim, como se fosse Facebook? Olha aí, então tem uma pergunta do Jaia, de São Luís do Maranhão. Ele acha que um fator interno desconhecido por nós, torcedores, que é o fato dos alemães vestirem uma camisa similar à do Flamengo, causou uma certa intimidação psicológica. Ele falou assim, pergunte o que o psicólogo acha disso. Pergunta se é flamenguista esse rapaz aí. Eu acho que não é, pergunta. Não adianta. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Flamengo é Flamengo, não tem jeito, em qualquer lugar. Mas tem uma outra aqui agora, levando a sério, o Thiago Wiener, de Viçosa, em Minas Gerais, ele acha, na opinião dele, a seleção brasileira entrou em campo como se ela tivesse ganhado a Copa e, pois, estava jogando em casa e diante da torcida, e para ele o otimismo predominou mais do que a boa qualidade individual. Tem aquela expressão, né? Entrar em campo achando que o jogo está ganho. Não achei isso, não. Você achou eu isso? também não. Eles estavam todos inseguros com a saída do Neymar. Thiago Silva desarmou aquela zaga. Eu acho que não é razoável a gente, no meu caso, por exemplo, profissionalmente, emitir uma opinião porque eu não acompanhei aquele grupo. Mas o que eu posso te dizer é que a gente tinha tudo para dar certo. Era no nosso país, né, falando a nossa língua, algo deu errado, enfim. As coisas nem sempre vão seguir certinhas. Alguma coisa descambou, o que eu não sei dizer. Né? Mas agora a gente vai estar num outro momento. Eu acho que a gente tem que não esquecer o 7-1, porque não vai ser impossível. Isso a gente vai ficar com ele aí no imaginário da gente durante muito tempo. Mas é a gente trabalhar para que a coisa se modifique, para que a seleção apresente resultados. E conforme os resultados forem aparecendo, a coisa vai O se problema, diluindo. eu não sei não para vocês, mas para mim, o problema não foi perder da Alemanha, porque pelo que estava se falando da Alemanha, era um pouco inevitável perder da Alemanha, porque a Alemanha não estava para brincadeira, ela estava muito bem preparada. Queriam ganhar. O problema foi perder daquele jeito. É a forma, exatamente. Aquilo foi muito difícil. Microfone. E aqui me chamou a atenção no 7-1 e, na verdade, é curioso que talvez espero que a gente não tenha esse problema. É que não tinha, mesmo que a gente tivesse a ausência, né, do Thiago Silva, do Neymar e tal, você não tinha uma liderança em campo que em algum momento falasse, gente, vamos lá, 3-0, alguém que tentasse, enfim, estabelecer uma postura de liderança e tentar reverter ou minimizar os danos. E a impressão que eu tenho é que, embora eu seja um entusiasta do futebol atual dessa seleção, é que também não temos essa liderança, já vista que sequer temos um capitão do time, né? Assim, Quem é o capitão? É Neymar? É um rodízio. Eu gosto, gente. Eu tenho loucura pelo Neymar. Eu acho que essa ele um ótimo postura de capitão. alguém que pegar, botar a bola, não precisa ser o Didi em 58, porque eu acho que é pedir demais. E você nem se lembra, né, Manu? Olha, eu já vi tanto essa Manu. final. A Manu nasceu antes. Além disso, ela foi atleta também, por isso que ela está com essa intimidade toda aí. Foi jogador de futebol. Eu acho que essas lembranças Futebol, que a você gente jogou mantém... futebol? Caramba! Oi? Ela é de futebol. Ela é fera, ela é craque. Ela jogou no Ela joga futebol. Eu acho que essas lembranças... Graças a Deus, Essas graças lembranças a que a Deus. gente tem no nosso imaginário de craques antigos, de seleções antigas, elas são bem importantes, né? Mas a gente não pode cobrar a nossa seleção atual que tem a postura... Porque o momento era outro, o contexto era outro. Era outra história. Então a gente tem que criar uma nova história com o grupo que a gente tem. Eu acho que é por aí. Gente, eles são muito bons, né? Agora, se encarar a Alemanha, o psicológico... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas aí é aquela dica que eu dei, né? Você tem que entender que o medo pode ser teu amigo, né? Para você pensar um pouco mais, que ações que você pode tomar, né? Antes de chutar, você pensar um pouquinho mais, eu chuto agora ou não, o meu amigo está numa posição melhor, então eu passo a bola para ele, enfim. Eu tenho que usar o medo e a emoção de forma razoável e que ela me ajude. Porque a gente tinha a sensação quando ele chutava que era assim, eu chuto e Deus leva. Pronto. Não é por nada não, mas Deus não leva não. Entendeu? Nem com toda a fé do mundo. Ele não... Olha, consulta, vamos partir para as consultas. Tem milhares de consultas aqui, doutor Marcos. Vamos começar pela Mônica Francisca. Ela fala, boa noite, meu nariz está sempre tampado, possivelmente desvio, né? É possível que tenha as duas coisas, ela tem que fazer uma avaliação clínica, olhar esse nariz, o vaso constrictor vai dar uma ideia boa, endoscopia nasal, que é um endoscópio assim, que vai até lá atrás e tem uma noção perfeita disso, e uma tomografia, que é o exame de imagem, que mostra bem.
com essa tríadezinha, ou seja, o exame clínico, e ver se é remédio, e se os remédios funcionam, geralmente se tenta remédio, mas se o nariz é muito desviado por dentro, todo torto de osso e cartilagem, não tem remédio que acerte. Mas, provavelmente, tem solução. É uma cirurgia complicada, difícil, demorada? É uma cirurgia de 2, 3 horas, normalmente. E difícil cicatrização? Não se usou muito tempo. Isso foi uma fama que teve de ficar com tampões. Isso. Né? Eu cheguei a aplicar esses tampões de gás. Era uma coisa medieval que, com o tempo, se superou e hoje não se usa mais. Se usa, no máximo, pequenos tampões bem acolchoados, que não doem. E, o senhor está convencendo, Paulo, né? Eu estou olhando aqui. Você está louco para fazer agora? Eu tenho que fazer. Você fica mais ou menos quanto tempo, assim, sem poder ir trabalhar? 7 quieto, né? É questão de contaminação, de esforço, né? Clima, pegar poeira. Mas também tem uma coisa estética, porque incha também. Minha mãe, quando fez, ficou muito inchada. Não, depois volta, né? Não, o nariz, a cirurgia funcional do nariz, em geral, não causa nenhuma alteração externa. A alteração do nariz, como essa pirâmidezinha aqui para corrigir desvios e questão muito mais estética, é que vai inchar muito. Mas normalmente a correção interna não causa, no máximo, uma pequena alteração. Mas a tua mãe fez raspagem nos seios da face, é isso? Também. Dos seios da face, sim, dependendo da técnica que use, vai ter alguma repercussão no rosto. Mas é tudo muito rápido, porque o rosto incha rápido e desincha rápido. Né? Então, a pessoa ficando em pé uns 2, 3 dias, evitando deitar muito, aquilo desincha rápido, é bem tranquilo, normalmente, né? Agora, a gente estava falando no intervalo sobre o Nelsoro, e aí eu separei aqui um comentário sobre o vasoconstrictor. Eu não sobre falei isso, não. Comentário da Sônia Faria, e ela fala assim, eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcos, que eu acho que ela usa, ela fala, se o uso constante de Nelsoro para desentupir o nariz faz mal, já que, teoricamente, é um soro tão inofensivo. Não, esse produto que ela menciona, ele é chamado nafasolina, que é um produto que tem a propriedade de fazer murchar o tecido erétil do nariz. Murcha, e quanto mais você pinga, mais ele tende a reagir, fazer o chamado fenômeno de rebote. Então você pinga 2 vezes num dia, se ficar um mês, se eu que não sinto nada, começar a pingar esse remédio, daqui a 1 mês ou 2, usando 3 vezes por dia, eu vou estar entupindo sempre. Ou seja, eu vou criar um fenômeno de rebote, chamado fenômeno vasomotor reativo. E que as pessoas às vezes emendam, um caso ou outro. Eu estive muito gripado, muito entupido, e tratei a minha gripe inteira com esse remédio. Quando acaba a gripe, passou o vírus e eu fico com a dependência química do remédio. Aí passam-se anos usando, né? E com um no bolso, um no carro, um debaixo do travesseiro, né? Em todos os lados a pessoa fica insegura, fica em pânico de não ter o remédio. Não faço mais. Então realmente faz mal, não é para usar, apesar do nomezinho parecer inocente, não é inocente. Adenir do Recife, pelo amor de Deus, já existe algo que possa substituir a videolaringoscopia? Sim, a videolaringoscopia é Ela tem um pânico. Isso também existe, mas é um exame pela boca para olhar a corda vocal, que não tem muito a ver com esse tema, mas em que algumas pessoas têm muito reflexo de náusea a fazê-lo. Né? Toca na língua, tem náusea. Eu, por exemplo, não tolero pela boca. Então se faz pelo nariz, né? E pelo nariz é muito mais bem tolerado, em geral. Então, não sei se ele teve essa experiência tão ruim com os 2 métodos, mas tem gente que realmente tem aversão, né? Só de chegar perto já tem. Mas isso é muito raro. A maioria das pessoas, crianças, fazem esse exame muito bem. Então, não é tanto assim. Tem uma pergunta da Lili, aqui de Fortaleza, que eu acho que é interessante. Todo mundo tem uma história com essa pergunta dela. Uns gostam e outros não gostam. Ela fala assim, eu não gosto de espirrar e normalmente seguro o espirro. É prejudicial prender o espirro? Não. Não tem nada. Não, mas... Porque tem gente que gosta, adora, que não é, tem gente que odeia. Assim, mas me disseram que a velocidade do ar chega a 80 quilômetros. É fantástico. E que se a gente segura o espirro, esses 80 quilômetros balsam para dentro e podem danificar o cérebro. Não, o cérebro... Outra coisa. Não, esse cérebro não, mas eventualmente aquela secreção que eu esteja espirrando, se é uma secreção contaminada, ela pode ir para os seios da face, né? Que são pequenos orifícios, etc. Né? Mas a tosse é um fenômeno fantástico também, de pressão estúpida, para eliminar as secreções, e o espirro também. São 2 reflexos naturais de uma região mais alta e mais baixa que são muito úteis, mas que em determinado momento é exagero, a pessoa espirra o dia inteiro, né? Por qualquer coisa. Né? Isso é um dos sintomas de rinite, tem que tratar.
Agora, a sinusite é bom. A minha sinusite ficou tão séria que a minha médica disse que ela foi para o pulmão. Por conta dessa, tive uma infiltração, por isso que eu tive que começar a tomar antibiótico e tudo. Eu respirava e sentia uma dor no pulmão, aí foi quando começa a dar eu vi reflexos. A secreção descendo, contaminada para a via aérea mais baixa, começa a gerar reações e espasmos brôncos, que é aquele chiado que as pessoas ouvem, é o bronco começando a fazer um espasmo, um fechamento. Aí o ar, quando sai, já sai meio apitando, faz para fora, assim, faz um pequeno apito. Isso Nossa, tudo são Bruno, complicações, tem que né? ver E isso. que é o que eu digo, sempre se deve ressaltar. Isso tem que ser tratado, porque É, o idosos Bruno- sofrem muito com isso, podem até morrer de pneumonias por processos infecciosos, isso é o que acontece ainda hoje em dia, né? E as pessoas, por terem os antibióticos assim meio guardados, acabam convivendo com essas situações que não são boas, né? Só são de risco. O Bruno é muito novo. Uhum. Qual seria uma coisa que poderia... o caso ele resolve? Resolve, grande parte resolve. A gente pode dizer que tem pessoas que têm fenômenos irritativos crônicos do nariz e dos seios que, por vezes, é difícil de resolver. Mas a maior parte se resolve, porque a principal causa parece ser, ao que tudo indica, não só questões imunológicas, né, de relação da pessoa com o ambiente, etc., mas essa passagem das cavidades. Então, as cirurgias dos seios consistem em, você tem uma cavidade com uma passagem pequenininha, você transforma uma passagem grande. Ele fica ventilado e drena para o resto da vida. Acabou o problema, né? Então, a natureza aí não foi muito feliz nessa situação, e mesmo porque, dentro dessa evolução, a princípio nós éramos animais assim, né? De 4? Drenava. Tá. Quando nós ficamos nessa posição, o seio está aqui e a drenagem está aqui em cima. Então, para a posição ereta, essa é uma dos raciocínios, não é muito benéfico essa estrutura que nós temos aqui nos seios maxilares, né, que nos prejudicaram. Teoricamente, isso é difícil dizer se antigamente as pessoas tinham, né, os outros animais têm mais ou menos sinusite. Isso é uma hipótese. Né? Não, em princípio a gente, quando vai mudando, as coisas vão... Nossos problemas de coluna surgiram quando nós ficamos eretos, aquela coisa toda. Bem, são hipóteses que têm alguma lógica, né? Entendeu? Agora eu vou me atrever a fazer uma pergunta aqui para o médico, na frente de um médico, mas é que muitas pessoas no Nordeste mandaram essa solução caseira. Estão falando que a inalação de cabacinha ajuda muito. Se você colocar, então quem está na internet coloca lá meu nome, Marco Savá, Buchinha do Norte, vai sair a receita da minha querida sogra de Maceió. É bom mesmo. E que eu já usei. Eu já usei. Então, na verdade, aquilo, o que é aquilo? Existem remédios, já falamos da Alemanha, existem remédios na Alemanha feitos com o princípio químico, princípio ativo da Buchinha do Norte, né? Ou seja, ele é eficaz. A questão é que, como se faz? Como ele é cáustico, a minha receitinha, a partir da minha sogra, que funcionou muito bem em mim, que já usei em alguns pacientes, serve como último recurso antes de um processo cirúrgico por determinada situação. Ele gera um processo irritativo. Se você colocar demais, ele irrita a ponto de sangrar o nariz, então não seria benéfico, né? Ele faz uma perda do forro do nariz, mas ele pode fazer liberar esse processo de espessamento. Aquilo que era para ser fininho virou um cobertor lá dentro, de tão espesso. Se aquilo for descolado pela substância cáustica, pode ser eficaz. A questão é um pouco de lógica nisso. Como isto não tem um controle, digamos, eu estou usando a buchinha, eu compro aonde a buchinha? É madura, verde? Qual é o volume que eu coloco? Qual é a dose? Eu deixo ferver 5 minutos ou 10 minutos? Eu filtro, não filtro, concentro? Quer dizer, qual é a receita, né? Isso é muito, muito empírico para se receitar publicamente, né? A grande diferença entre medicina popular, essas receitas populares e medicina é o seguinte, é uma coisa que funciona com 20% das pessoas. Eu posso receitar isso? Para 80% não vai adiantar nada, mas para 20% resolve. O que eu digo? Eu digo, bem, está lá a minha receitinha, mas eu recomendaria muito cuidado porque tem efeito cáustico e eu já vi funcionar e já vi não funcionar também. Serve de último recurso, eventualmente antes de uma cirurgia. Mas a questão que me dá insegurança de receitar de fato é o fato de eu não saber a dose que eu estou aplicando. Quantos miligramas está indo para lá, né? Aspira assim, coloca faz um filtrado, ferve, faz um filtrado no filtro de papel, coloca lá uma diluição e sei quanto,
Que foi. Tem pessoas que têm hemorragias sérias com isso. Tem homeopatia também. A Zezé Sack, nossa coordenadora aqui no Sem Censura, ela sofria muito com rinite e tudo mais. Isso. E ela fala que depois começou a fazer o tratamento homeopático, melhorou. Mas o caso dela é alérgico, não é? Alérgico, Certamente é uma tentativa, em determinados casos, funciona, provavelmente funciona. Isso não tem dúvida de que resolve muitos casos, né? A questão é de ter como mensurar isso. Exame clínico, sintoma, tomografia, exame radiológico, ou seja, que vai dar uma ideia muito precisa dessa situação. Eu não posso deixar de falar um negócio da água, que você falou aqui de beber muita água. A água tem limite também, a água faz mal em excesso, né? A medida da água, eu gosto sempre de lembrar disso, é a nossa urina. Quanto é que você bebe de água? O suficiente para a minha urina ficar amarelo clarinho com pouco odor. Se ela ficar uma água, você está bebendo água demais. Se ela ficar amarela, concentrada, você está bebendo de menos. Essa é a medida. Então tem pessoas que chegam lá com uma garrafa de 2 litros, urinando 5 litros tomando 5 litros por dia, está perdendo água e sais à vontade e não está se repondo, está até se fazendo mal, né? É uma forma até de fazer mal à saúde, tomar água demais. Então a medida é a cor da urina. Porque os médicos, a minha médica falou assim, você toma muita água. Você toma mais do que 2 litros de água por dia? Eu tomei. O muito eu queria ficar bom logo. É o fofo, eu não aguento ele. Ele é obediente. Ele é o máximo. Mas o muito é isso, o muito é o suficiente para a urina ficar clarinha, amarelo clarinho com algum odor. Essa é a medida. Aprendido. Senão vai ficar urinando toda hora, tem que levantar 3 vezes daqui para ir Gente, podemos terminar o programa? Então tá, vamos terminar, agradecendo de novo a todo mundo aqui, muito obrigado, foi maravilhoso. Obrigada. Amanhã, 5h30.